Olá pessoal, aqui é o professor Ricardo Alencar e hoje a gente vai falar sobre regra de 3 e a regra das flechas, que é a regra mais utilizada para resolver questões de regra de 3 que aparecem muito em diversas situações. Bom, como é que funciona a regra? Você primeiro tem que construir uma tabela, tá? Uma tabela de valores envolvendo as grandezas. Depois você identifica as grandezas, se elas são direta ou inversamente proporcional. E aí você equaciona a proporção e resolve a equação que aparece. Então vamos ter o exemplo aqui que é bem simples para você entender. Primeiro você vai identificar as grandezas para montar a tabela. Com uma área de absorção de raios solares de 1,2 metros quadrados, então isso é um valor, uma grandeza. Que grandeza é essa? Área, tá? Uma lancha com motor movido a energia solar consegue produzir 400 watts. Então essa aqui é outra grandeza. Se você não sabe, essa grandeza é chamada de potência, tá? Potência. Por hora, por energia. Então essa potência por hora, barra energia, é o que a gente está querendo saber. Aumentando-se essa área, qual a energia produzida? Aumentando-se a área para 1,5 metros, qual a energia produzida? Então ele quer saber essa relação aqui. A grandeza está aqui, ó. Watt por hora por energia. Tá. Vou chamar só de energia. Então você tem área e você vai relacionar isso com energia. Aqui é que você vai fazer a sua tabela. Ela é bem simples. Você vai colocar uma grandeza aqui e a relacionada com ela, tá? Então, quando é 1,2 metro quadrado, 1,2. Não vou colocar aqui o valor, né? A área você já sabe que é em metro quadrado. Não precisa nem colocar. A gente coloca em cima só. A área em metro quadrado. Aqui, essa energia aqui, watt por hora, isso aí por energia. Eu não sei qual é o significado desse por energia aqui, mas eu acho que é só para dizer que é energia, tá? Então você tem 1,2 metro quadrado, produz 400. Se relaciona com 400. Se aumentar para 1,5, vai dar que resultado? Essa é a pergunta que você tem que entender e montar sua tabela. Tá aqui a tabelinha feita. Vou colocar uma coisinha aqui assim, ó, só pra gente perceber a tabela. Aqui, aqui, aqui e aqui. Pronto, tá aqui sua tabela. Se eu quiser fechar aqui, mas não precisa, é só para você entender. Tá? Tá aqui a tabela. Então o que é que eu tô atrás aqui? Eu estou atrás desse resultado bem aqui, dessa incógnita. A gente pode chamar essa incógnita de qualquer valor. Geralmente as pessoas chamam isso de X. Eu vou, só para ser diferente, eu vou chamar de E. Letra E, tá bom? De energia. Certo? Eu quero saber essa energia aqui. Bom, então agora você vai resolver, vai aprender a resolver. Primeira coisa, regra da flecha. A relação é direta ou inversa? Então você vai fazer o seguinte. Você vai colocar a seta na direção de crescimento da grandeza. Então aqui a grandeza cresce para onde? Para cá, ó. Tá? Tá crescendo para cá. Vai ser uma relação direta de aumento ou enquanto um aumentar o outro vai diminuir? Aí que você tem que saber se é direto ou inverso, tá? Se é direto ou inverso. Então, se eu aumentar a área, o que você acha que acontece? Aumenta ou diminui a produção de energia? Então você tem lá, olha, tem lá uma placa que está com 1,2. Se eu pegar esta placa e aumentar, vai receber mais energia solar, não vai? Se vai receber mais energia solar, a produção de energia tende a aumentar ou a diminuir? Tende a aumentar. Então se eu aumentar, aumenta. Então as duas setas para o mesmo sentido. Pronto. Se tiver tudo no mesmo sentido, a relação é direta. Enquanto um aumenta, a outra aumenta. Aí o que você faz? Você equaciona diretamente.
diretamente. Não vai mudar nada. Vai permanecer, ó, 1,2, 1,5, 400, letra E. Tá? Pode ser o X? Pode, mas eu vou fazer com a letra E, porque aí você vê outros exercícios com o X e aí você consegue entender que a letra não importa, só importa o que você tem que entender. Tá? Bom, feito isso, vamos usar a regrinha de uma propriedade de proporção, né, em que você faz o produto dos extremos aqui, ó, esse produto aqui, 1,2 vezes E é igual ao produto do meio aqui, ó, 1,5 vezes 400, tá? A forma de resolver, você escolhe. Eu vou dar aqui uma dica para você não se enrolar muito com números decimais, quem tem problema de número decimal, mas pode resolver também. Você transforma isso em frações decimais, tá? 1,2 eu posso transformar isso em 12 sobre 10 vezes o E. E aqui, 1,5 eu posso transformar isso em 15 sobre 10 vezes 400. Então vamos lá. Então se eu multiplicar toda a equação por 10, não muda o valor e eu simplifico, não é isso? Então, ó, 10 vezes 12 dividido por 10 simplifica 10 com 10. 10 vezes 15, aqui está multiplicando, vezes 400 dividido por 10, 10 por 10. Então fica 12 é igual a 15 vezes 400. Tá bom? Bom, dá para dividir todo mundo por 3. Tá? 12 por 3 dá 4E. Está multiplicando aqui, né? Então divide tudo por 3. Dá para simplificar 15 por 3. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 400. No mesmo sentido, dá para dividir por 4. 4 por 4 dá 1, dá o E. 400 por 4 dá quanto? 100. 5 vezes 100, 500. Então, o nosso resultado aqui, 500 watts/hora, que é a nossa energia. Tá bom? Então, revisando. Constrói uma tabela, verifica se é direto ou inverso, equaciona e resolve. Vamos fazer outro exemplo para entender. Um carro percorre uma distância de 30 km em 2 horas. Se esse carro percorrer na mesma velocidade 60 km, quanto tempo levará? Então, olha só. Eu tenho uma estrada, eu tenho um carro, meu carrinho aqui, bip, e ele mantém a mesma velocidade, ou seja, o quanto que ele anda por quilômetro. Velocidade é igual. Se ele faz 30 quilômetros em 2 horas, se ele for 60 quilômetros, quanto tempo vai demorar? Vou chamar de T, tá bom? E aí? Pergunta, vamos lá. Tempo, distância. Essas são as duas grandezas envolvidas. A velocidade é só para você saber que ele mantém algo semelhante, tá? Então a nossa tabelinha é tempo, distância, tá? Olha só, em 2 horas ele percorre 30 quilômetros. Se ele andar 60 quilômetros, eu quero saber o tempo. Tá? Quero saber o tempo. Certo? Mais uma vez, pode ser o X? Pode. Pergunta. É direto ou inverso? Aumentou a distância. Tá? Aumentou a distância. Setinha na direção do aumento. Tá? O tempo que eu gasto vai ser maior ou menor? Vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar. Então, se um aumenta ou o outro aumenta, a relação é direta. Então, você equaciona isso como 2 está para o tempo que eu quero saber, 30 está para 60. Já dá para iniciar a simplificação aqui? Dá. Basta eu dividir os dois por quanto?
por 30, por 10 e por 3. Ó. 30 por 30 dá quanto? 1. 60 por 30 dá quanto? 2. Então, 2 sobre t está para mim. Faz aquela mesma propriedade, né? Multiplica os extremos, multiplica os meios. T vezes 1 dá quanto? T. E 2 vezes 2, 4. Como é o tempo, é horas. Tá? Aumentou, né? De 2 para 4 horas. Certo? Essa é a resposta. Identifica as grandezas. Verifica se é direto ou inverso. Equaciona, resolve. Beleza? Vamos mais uma aqui. Uma moto vai da cidade A para a cidade B nesta velocidade 60 km por hora em 2 horas. Então ele percorre 60 km por hora em 2 horas. Então a cidade A e a cidade B. Primeira situação, 60 km por hora em 2 horas. Tá? Se a velocidade mudar para 40 km por hora, quanto tempo vai demorar em t? Mudou a situação, não é mais distância, mas agora é velocidade e tempo. Então você vai relacionar velocidade e tempo. Tá? Vamos fazer a nossa tabelinha aqui, bonitinha, né? Para não ficar um negócio muito feio. Tá? Quanto mais bonitinho, mais o professor gosta. Isso é verdade, porque eu sou professor, apesar de não fazer lá essas coisas, né? Mas eu tento. Olha só. Velocidade 60 km por hora em 2 horas. Se for a 40 km por hora, quanto tempo demora? Então você tem que ver. Setinha. Para onde está crescendo? Para cá. Tá? Está crescendo para cá. Então você faz a setinha para cá. Pergunta é: se aumentar a velocidade, o tempo permanece? Ou, neste caso aqui, se diminuir a velocidade, o tempo permanece igual? Não. Quanto mais veloz, mais rápido, menos tempo. Então, são grandezas inversas. Tempo e velocidade são grandezas inversas. Quanto mais rápido você faz o mesmo percurso, menos tempo você leva. Se são grandezas inversas, na hora de equacionar, você vai inverter. Então, ó, 60 está para 40. Ao invés de colocar 2 sobre t, você inverte t sobre 2. Tá? É invertido. Bom, essa parte você sabe. Multiplica aqui. Mas dá para dividir logo? Dá. Por quanto? Eu posso dividir numerador e denominador por 20. Se eu fizer essa divisão, o que vai acontecer? 60 por 20 dá 3. 40 por 20 dá 2. Igual a t sobre 2. Tá? Multiplica agora aqui. Ó. 3 vezes 2, 6. 2 vezes t, 2t. Como é que eu faço para resolver isso? Divido os dois lados por 2. 6 dividido por 2, 3. 2t dividido por 2, t. Logo, t vale quanto? T vale 3. O que? Né? O tempo? 3 horas. Nunca esqueça a grandeza. Tá? Só para lembrar. Velocidade e tempo são grandezas inversas. Enquanto uma diminui, a outra aumenta. Enquanto a outra aumenta, uma diminui. Certo? Beleza? Inverte aqui. Equaciona, né? Invertendo. Resolve e você acha o valor final. Tá bom? Vamos para mais uma aqui. Exa 93. 10 pessoas realizam o trabalho de construção de um muro em 15 dias. Então eu tenho lá um muro para construir. Certo? 10 pessoas levam quantos dias? Quanto tempo? Né? Essa é a pergunta. Levam 15 dias. Se forem apenas 6 pessoas, quantos dias vai demorar? Não sei.
Mas, o que é que você acha? O muro é o mesmo. Diminuiu de 10 para 6, não é isso? Então, setinha para cima, ó. Tá, vamos saber se é direta ou inversa. Diminuiu de 10 para 6. Vai levar mais ou menos tempo? É o mesmo muro. Ora, se todo mundo tem mais ou menos a mesma capacidade, né? São 10 pessoas iguais, muito parecidas. Então, se diminuir o número de pessoas, é claro que vai demorar muito mais para fazer esse muro. Tá? Então, elas são direta ou inversa? São inversas. Se diminuiu uma e a outra precisa aumentar, então são inversas. Agora você vai o quê? Equacionar. 10 está para 6, assim como inverte, não é isso? Inversamente proporcional, inverte. D está para 15. Muito bem. Dá para simplificar aqui, ó, 10 por 6. Eu posso dividir por 2 em cima e embaixo. Aqui vai dar 3 e aqui vai dar 5. Tá bom? Vamos na nossa multiplicação dos extremos pelos meios. 5 vezes 15 é igual a 3 vezes D, que é o número de dias que agora eu preciso calcular. Beleza. Vamos lá. Dá para dividir ambos os lados por quanto? Por 3. 15 aqui, ó. Aí, isso aqui dividido por 3. 5 vezes 15. Então, dá para simplificar o 15 por 3 dá 5. Então, fica 5 vezes 5, certo? 5 vezes 5. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes D ou é o próprio D. Logo, 5 vezes 5 dá quanto? 25. Então, D é igual a 25 dias. Beleza? Entendeu o mecanismo? Então, vamos lá. Como é a regra das flechas? Primeiro, você vai ter que construir uma tabela com as grandezas, identificando as grandezas. Depois, você vai ver se elas são direta ou inversamente proporcional. Deduziu isso? Se for direto, mantém a mesma estrutura. Se for inverso, inverte a proporção, certo? Lá da incógnita. E aí você equaciona para resolver. Certo? Tudo bem? Gostou? Olha, gente, estou precisando aí crescer o canal. Faz tempo que eu estou na mesma quantidade de inscritos. Eu acho que eu estou fazendo um trabalho que ajuda as pessoas. E eu gostaria muito que você me ajudasse divulgando, compartilhando, curtindo. É muito importante isso, tá bom? Beleza? Então, ó, além do seu joinha, vamos lá compartilhar, tá bom? Beleza. Valeu, pessoal. Até mais. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Alencar e hoje a gente vai falar sobre escala, tá? Que é uma aplicação da ideia de razão e proporção. E você vai perceber que existem muitas representações em escala. Bom, a escala é a relação matemática entre dimensões, tá? Entre dimensões do objeto real e convenções, ou seja, convenções cartográficas, geográficas e a fonte. Por exemplo, aqui é uma escala. 1, 2 pontos, 25.000. E aqui os tamanhos referentes, tá? Esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui, 0 a 250. 1 centímetro no mapa que você tiver vai equivaler a 250 metros no terreno. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um terreno qualquer e dentro desse terreno tem um descampado aqui assim de 1 centímetro de cada lado aqui, ó. Aí para cá tem 1 centímetro, tá? Então tem 1 centímetro para cá e tem 1 centímetro para cá. O que é que significa isso? Que na realidade isso vai equivaler na prática real, lá no local, a 250 metros. Tá? Entendido? 1 centímetro no mapa vai equivaler a 250 metros. Aí o que significa aqui assim, ó? Por que está dando 25.000? Se fala só em 250 metros. Porque aqui está em centímetros. 1 centímetro aqui equivale a 1 centímetro, a 25.000 centímetros aqui. Ou, transformando, equivale a 250 metros.
tá? Não sei se você pode enxergar. Aqui está 2 pontos, 80 milhões. O que está significando isso? 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui, equivale a 80 milhões de centímetros. Ou, se eu converter isso para metro, que vem 2 casas para a esquerda, 1 centímetro equivale a 8 seguido de 5 zeros. 800 mil metros. Se eu converter isso para quilômetro, tira 3 zeros, né? 3 para a esquerda aqui. 1 centímetro vai equivaler a 800 quilômetros. E nesse mapa aqui, olha, 1 por 160 milhões. Então vai ser a mesma ideia, tá? Deixa eu apagar aqui para a gente fazer o raciocínio. 1 por 160, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1 centímetro aqui equivale a 160 milhões de centímetros. Ou, se eu cortar aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 milhão e 600 mil metros. Ou, se eu cortar aqui, 1.600 quilômetros. Tá bom? Entendido? Então, esse mapinha aqui e esse aqui. Então, é uma relação entre as dimensões do objeto e as dimensões do mapa. Lembrando que as dimensões do mapa sempre vão estar aqui na esquerda. E as dimensões do objeto real, né? Objeto, situação real, vão estar à direita. Tá bom? Então, bora fazer alguns exercícios aqui. Mas antes, só queria comentar que existe escala para reduzir, 1 para 2, 1 para 5, 1 para 10, 1 centímetro, 10 centímetros, 1 metro, 10 metros, no real. 1 para 5 mil, 1 metro, 5 mil metros, 1 centímetro, 5 mil centímetros. Pode ser escala natural, 1 para 1, representação igual, mesmo tamanho, ou para ampliar, 100 para 1, né? Ou seja, o que vai acontecer? 100 centímetros no mapa equivale a 1 centímetro do real. Quando você quer ampliar uma figura muito pequena, tá? Vamos imaginar uma molécula, um animal muito pequeno, né? Um piolho. Vou lembrar de piolho agora. Então é isso, tá bom? Pode reduzir, pode ser o mesmo tamanho natural ou pode ampliar. Bom, vamos para exercício, né? Em um mapa no qual a escala é de 1 para 100 mil. Então vamos lá, 1 centímetro aqui no mapa equivale a 100 mil no objeto real. Centímetros. Ou se eu botar 2 zeros aqui, o que vai acontecer? Metro. Se eu cortar 3 zeros aqui, o que vai acontecer? Quilômetro. Tá? Entendeu? Bem facinho, né? Ó, tiro 2 aqui equivale a metro. Tiro mais 3 aqui equivale a quilômetro. Ou seja, 1 centímetro no mapa equivale a 1 quilômetro do objeto. 1 centímetro no mapa equivale a 1 quilômetro no objeto real. Tá? Mapa, objeto real. Tá? A distância em linha reta entre duas cidades é de 8 centímetros. Ora, se 1 centímetro equivale a 1 quilômetro, 8 centímetros vai equivaler a quanto? Vai equivaler a 8 quilômetros. Ou 8 mil metros. Ou 800 mil centímetros. Entendeu? Ó, 1 centímetro, 100 mil centímetros. 8 centímetros, 800 mil centímetros. Ou 8 mil metros. Ou 8 quilômetros. Então, qual a distância real entre as cidades? 8 quilômetros.
Ah, Ricardo, tem outra forma de resolver? Tem. Regra de 3. Tem uma formulazinha que eu não gosto muito de usar a fórmula, porque aí você perde o raciocínio. Tá? Bora ver aqui, outro exercício. Considerando que a distância real entre duas cidades é 120 km. Então eu tenho aqui uma cidade e eu tenho outra cidade. A distância entre elas, real, é quanto? 120 km. A sua distância no mapa é 6 centímetros. Então eu tenho um mapinha aqui, ó. Mapa, o mapa, o mapa, o mapa. Sou o mapa, o mapa. Então a distância aqui é de 6 centímetros no mapa. Podemos afirmar que esse mapa foi projetado em que escala? Então você lembra, né? Eu tenho que colocar um por alguma relação aqui, certo? É assim que a gente projeta a escala. Tudo bem? Ora, vamos fazer por regra de 3. Olha só. Mapa, representação, objeto. Regra de 3. Vamos lá. O objeto, 120 quilômetros, equivale a 6 centímetros. Mas a gente não pode deixar em unidade diferente. O que é que eu vou fazer? Eu vou transformar 120 quilômetros em centímetro. 120 quilômetros em metro dá quanto? 120 mil, acrescenta 3 zeros. E vou passar para centímetro, acrescenta mais 2 zeros. Ou seja, de quilômetro para centímetro, eu vou acrescentar 3 para chegar em metro e mais 2 para chegar em centímetro. Ou seja, o que está acontecendo aqui? 6 centímetros no mapa equivale a 120 mil centímetros no objeto, né, na distância entre as cidades. Ou, tira 2 zeros aqui, fica 120 mil. Tira 3 zeros aqui, fica 120 quilômetros. No mapa, eu quero saber a relação de 1, quando é 1. Então, eu quero achar esse valorzinho aqui para colocar aqui, ó. Tá? Se eu achar o valor de x, é a escala que eu vou encontrar. Tem essas opções aqui. Tá bom? Vamos lá. Então, regra de 3, 6 está para 1. Assim como 120, 3, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 está para x. Tá bom? Ó, 6 vezes x, 1 vezes 120. E os 5 zeros. Ou, tá? Para não ficar um negócio, 12 milhões. Tá bom? Então, 6x igual a 1 vezes 120 e os 5 zeros. Eu estou reforçando isso para você entender que vem da ideia dos 120 km, que a gente transformou isso em 12 milhões de centímetros. Bom, vamos lá. 1 vezes 12 milhões dá 12 milhões. Divide por 6 nos dois lados. 6 dividido por 6 dá 1, dá x. Né? 12 milhões dividido por 6 dá 2 milhões. Certo? Beleza. Agora é fácil. 1 centímetro no mapa equivale a 2 milhões no objeto real, na distância real. Então, resposta letra B. Você vai ter sempre essa relação. Mapa, objeto. Representação, realidade. Vamos lá. Tá aqui o mapa. A escala tá aqui, ó. 1 para 7 milhões e 700 mil. 1 é o mapa. 7 milhões e 700 mil é o objeto, é o real. Tá? Uma é a representação gráfica, cartográfica, e a outra é a realidade. Está representando aqui distância entre cidades. Rio de Janeiro, Vitória, 5 centímetros. Belo Horizonte, Vitória, 4,5 centímetros. Isso daqui, o que é isso aqui do mapa? É a longitude ou a latitude? Vamos acrescentar aqui uma pequena informação, né?
Nós temos latitudes e longitudes no mapa global. Esses que vão de um polo ao outro são chamados de longitudes. Esses que circundam a esfera, né, a Terra, são chamados de latitudes. Também paralelos. Tá? E para as longitudes também meridianos. Então, os que saem, vou deixar com outra cor, os que saem de um polo e vão até o outro polo é a longitude, também conhecido como meridiano, longitude, meridiano de Greenwich. Tá? Paralelos são esses que dão a volta lateral, né? E eles ficam paralelos uns aos outros aqui, ó. Eles não se tocam. As longitudes elas se tocam na ponta, as latitudes não. Deixa eu mudar a cor aqui para você ver. Olha, latitude, latitude, tá bom? Acima do equador, da linha do equador, da latitude 0, está o polo norte. Abaixo está o polo sul. E dividindo em fusos, em horas, estão as longitudes, estão os meridianos, tá bom? Então, dito isso, isso aqui é latitude ou longitude? Longitude, muito bem. Beleza, tá aprendendo, hein? Legal. Vamos lá. Interpretando a ilustração acima, de 1 para 7.700.000, ou seja, 1 centímetro aqui no mapa equivale a 7.700.000 centímetros na realidade. Concluímos que a distância em linha reta de Vitória e Belo Horizonte, e depois entre Vitória e o Rio de Janeiro é... Bom, então vamos fazer aquele nosso joguinho lá. 1 centímetro equivale a 7.000... Tá faltando um zero aqui, ó. Esqueceram um zero, tá? Tá aqui, ó. 7.700.000. 7.700.000. Equivale a isso, certo? Bom, vou dar a cor aqui para cortar. Se eu cortar 2 zeros, transforma isso aqui em metro. Se eu cortar 3 zeros, transforma isso aqui em quilômetro. Então, 1 centímetro no mapa equivale a 77 quilômetros. 2 centímetros, 144. E se forem 3 centímetros? Aí você multiplica vezes 3. E se for 4,5, que é a distância Belo Horizonte e Vitória? Então, 4,5 centímetros. Vamos resolver por regra de 3, para justamente você se acostumar com isso, tá? Eu vou chamar isso de x. X, D, tanto faz, tá? Distância, o que você quiser colocar aqui tá legal. Então, ó, isso aqui é no mapa, isso aqui é no objeto. 1 centímetro, 77 quilômetros. 4,5 centímetros, x quilômetros. Então, bora resolver. 1 está para 4,5, assim como 77 está para x. 1 vezes x dá x. 4,5 vezes 77 dá quanto? Ah, Ricardo, eu não sei fazer essa conta. Tudo bem, você faz o seguinte, ó. Põe aqui 77, 4,5, guarda essa informação aqui do décimo, tá? 5 vezes 7, 35. 35, vai 3 aqui. 5 vezes 7, 35, mais 3, 38. 4 vezes 7, 28. Aqui põe o zero que é guarda-lugar, né? Porque o produto começa aqui da dezena. 4 vezes 7, 28, vai quanto agora? 2. 4 vezes 7, 28 de novo, mais 2, 30. Então tá aqui. Colocou aqui o resultado, soma. 5 mais 0, 5. 8 mais 8, 16, vai 1. 1 mais 3, 4. 3. 3.465. É isso? Não, não é uma casa decimal aqui? Então, 346,5. Uma casa decimal embaixo. 346,5. Tá bom? Bom, existem duas possibilidades. Aqui
e aqui, certo? Aqui não é e aqui não é. Já elimina 3 opções. Então você vai ter que decidir entre 385 e 400. Você já viu como é que funciona. Olha, 4,5 deu 346. 5 centímetros é um pouquinho maior, né? É 5 vezes 7, 7. Então, ao invés de ser 4,5 aqui, vai ser 5. Então, x vai ser 5 vezes, separar, né? 5 vezes 77. Bora fazer de outro jeito? Olha, 5 vezes 70 dá 350. 5 vezes 7 dá 35. 350 mais 35, 385. 385. Tranquilidade, hein? Facinho demais. Entendeu? Você tem que compreender o processo da escala para resolver e aí usar a regra de 3. Tá legal? Beleza? Resposta, letra B. Bom, eu espero que você tenha entendido o processo. Eu vou deixar essa questão aqui para você resolver e me dar o resultado aí nos comentários. Tá? Facinho, olha. Supondo-se que a menor distância entre duas cidades no mapa seja de 5 centímetros e que a distância real entre as duas seja de 250 quilômetros, qual é a escala? É correto afirmar que o mapa onde consta a informação foi elaborado em que escala? 1 para 250 mil? 1 para 500 mil? 1 para 550 mil? 1 para 2 milhões e 500 mil? 1 para 5 milhões? Deixo para você montar a regra de 3, achar o valor e colocar o resultado aqui nos comentários. Beleza? Tudo bem? Bom, gente, até a próxima. Espero que você tenha gostado. Dá aquela compartilhada para os seus amigos, curte, por favor. Vamos crescer esse canal. Quero chegar em 100 mil esse ano, hein? 100 mil inscritos. Ajudar mais gente aí a aprender matemática. Beleza? Tá bom, pessoal. Tchau. Olá, galera. Aqui é o professor Ricardo Alencar. E hoje eu tenho uma questão aqui que ela é uma aplicação numa situação real da proporcionalidade, tá? Então a gente vai usar aqui a ideia de proporcionalidade e vai resolver essa questão do primeiro jeito usando taxa de variação e do segundo jeito usando porcentagem, aumento percentual, tá bom? Bom, então olha só. Repara como a gente vai resolver. Primeiro, taxa de variação, que a gente representa com a letra delta, né? Taxa de variação. Esse delta aqui é do grego. E depois a gente vai resolver isso como porcentagem. Tá legal? Por quê? Porque existem duas formas aqui de apresentar os dados. A primeira forma está no gráfico. E a segunda forma está aqui nesse aumento percentual aqui. Tá? Existe uma informação que eu ainda não dei, mas só para você ter uma base. Em 2017, a população mundial no mundo estava entre 7,53 bilhões. Tá? Para você ter uma ideia. Pode fazer pelo gráfico também, pode fazer por essa informação. É uma questão livre para você fazer. Tá? Então vamos entender o gráfico aqui. Ó. Aqui está o ano, tá? Aqui é ano. E aqui é a quantidade de pessoas. Então, em 65, se eu tiver aqui esse ponto do gráfico, a gente chama de gráfico cartesiano, está entre 3 e 4 bilhões, né? Pouco menos de 3,5. Talvez 3,3, podemos dizer assim, né? Lá em 65. Praticamente dobrou, quando a gente vem aqui, dá uma olhadinha aqui, ó. Próximo de 2000, né? 95, 96, 97, 1998, a gente atingiu a marca, né, de 6 bilhões. Tá? Em 2015 estava aproximadamente 7 e alguma coisa. Tem essa informação aqui, em 2017, de 7,53. Tá?
Então aqui nós temos uma proporcionalidade que ela é representada por uma reta, e essa proporcionalidade ela nos ajuda a resolver algumas situações bem assim tranquilas, né, na matemática, e você vai entender facinho como é que resolve, tá? Olha só, vamos pegar aqui uma linha reta e vamos fazer aqui a relação 3, como eu chutei aqui, né? 3,3 por 1965. Depois 6 bilhões em 1998, aproximadamente, tá? Depois 7,53, esse aqui é 7,4 em 2015. E 7,53 quando? Deixa eu ver se eu mudo a cor. Em 2017, tá? Em 2017. Então repara que existe aqui assim um triângulo, tá? E esse triângulo ele tem uma relação aqui. A gente chama aqui, ó, ângulo, um ângulo oposto, 90 graus. Isso aqui é uma variação oposta, tá? Uma diferença daqui para cá e uma diferença daqui para cá, tá? Então, ó, daqui para cá existe uma diferença. Dá quanto? Entre 6 bilhões e 3,3. É só você subtrair, né? 6 menos 3,3 dá quanto? 2,7. Essa é a diferença aqui, ó, daqui para cá, certo? E daqui até aqui está entre 98 e 65. Então, 1998 menos 1965, tá? Então, 9. Opa, aqui é 1965, não 1600, não vai dar errado demais. Dá 98 menos 65. 90 menos 60, 30. 8 menos 5, 3. Então a diferença aqui é de 33 anos, tá? 2,7 bilhões. Bom, então olha só. Daqui para cá cresceu 2,7 bilhões em 33 anos. A questão é, quando vai atingir 8 bilhões? Em que ano? Tá? Em que ano? Aí você vai fazer o que eu estou chamando de... Deixa eu pegar aqui, eu não sei se eu vou ter a opção. Não vou ter a opção de deixar, mas vou deixar pelo menos em outra cor. Então aqui, ó, eu tenho daqui até aqui, ó, tá? E daqui até aqui. Eu vou ter 8 menos 3,3 daqui para cá, a diferença. E eu vou ter daqui até aqui uma diferença de 2000 e não sei. Ou seja, eu vou chamar isso de A, N, X, que eu quiser colocar, tá? 2000 alguma coisa menos 1965. 2000 e alguma coisa menos 1965. Eu vou chamar isso, essa diferença eu vou chamar por enquanto de X, tá bom? Só para você encontrar um resultado aqui que é a diferença. Ou seja, de 65 até aqui vale X. Então, olha só. Vamos lá na taxa de variação e a proporcionalidade. Primeiro triângulo eu tive essa variação aqui de ano, aliás, de população, e aqui a variação de ano. Então, como é proporcional, a variação da população e a variação do ano são proporcionais, ou seja, 6 menos 3,3, 2,7, 33. Assim como 8 menos 3,3 dá quanto? 4,7, tá? 4,7. 4,7 está para a diferença x, tá? Essa diferença aqui. Então, essa é a proporcionalidade. E aí você resolve tranquilo isso.
2,7 vezes x, 2,7 vezes x igual a 4,7 vezes 33. 4,7 vezes 33 deu 155,1. Então, 2,7x igual a 155,1. Tá? Para achar o x, divide os dois lados por 2,7. 2,7 por 2,7 dá 1, então x é igual a 155 dividido por 2,7. Então, isso dividido por 2,7 é igual a 57,44. Então, olha só. A diferença x é 57,44. Então, para eu saber o ano, basta eu somar 1965 mais 57, que aí eu vou ter o ano, tá? Entre esse ano e o outro. Tá? 1965 mais 57, tá? Então vai dar quanto? Olha, 60 mais 50, 2010, 5 mais 7, 12. Então 2010 mais 12, 2022. Então aproximadamente entre 2022 e 2023 vai atingir 8 bilhões. Então isso a gente está resolvendo pelo método da taxa de variação, em que eu tenho dois triângulos aqui, tá? Esse primeiro menor tem uma taxa de variação, esse maior aqui tem outra taxa de variação. Então eu pego essa taxa de variação, né? É proporcional a essa taxa maior aqui de variação. Então, de outra forma, A está para B, assim como C está para D, né? Esse é o A, B, C, D. Tá? A está para B, assim como C está para D. É a proporcionalidade. Certo? Beleza? Aí eu resolvo e acho que aproximadamente vai dar isso. Isso é a primeira forma de resolver. Se está muito difícil você acompanhar, é porque talvez você precisa voltar e entender o que é proporcionalidade. Isso é uma questão do mundo, né? Uma questão real. Então, não é tão simples quanto as questões que aparecem aí nos livros didáticos, tá? Então, essa é a primeira forma de resolver, tá? Por taxa de variação, tá bom? Segunda forma de resolver é o seguinte. A gente vai usar essa informação aqui. Em 2017 tinha 7,53 bilhões, tá? Vamos lá resolver. Olha, aqui a gente vai usar aqui, ó, a taxa de mudança anual, tá? Em 2017. Então, olha só, em 2017 existiam 7,53 bilhões, tá? Em 2018, quantos terão? Ah, então vai ser o que tinha em 2017 mais um crescimento. Qual foi o crescimento? De 1,2%. Então vai ser 7,53 mais bilhões, né? Mais 1,2% desse valor. 1,2%. Como é que a gente vai resolver isso? Olha só. Aqui está comum 7,53, né? Então vai ficar 7,53 em evidência. Então 7,53 dividido por 7,53 dá 1. Mais esse valor aqui, isso vezes isso sobre isso, dividido por 7,53 vai simplificar. 7,53 por 7,53. Então vai dar 1,2 sobre 100. Tá? Então, o que a gente está fazendo aqui? Vamos traçar um plano. Em 2017 tinha isso. Como cresce 1,2% ao ano, em 2018 vai ter quanto? Ah, vai ter o que tinha em 2017, mais o acréscimo de 1,2%. Tá? Então, aqui se a gente fizer aqui um MMC, ó, 100 vezes 1, 100, mais 1, 101,2 dividido por 100. Tá?
Então vai ficar 7,53 mais 101,2 dividido por 100. Ora, isso dividido por 100 dá quanto? Isso é vezes, né? Dá vezes. 7,53 vezes 1,012. Então eu pego o que tinha em 2017 e multiplico por 1,012. Quanto é que dá isso? Calculadora Nero. 7,53 vezes 1,012 é igual a 7,62036. Então, em 2018, vamos apagar tudo aqui. Não precisa mais desse cálculo. A gente vai ter 7,62 bilhões. E em 2019, como é que vai ser? Vai ser 7,62 mais 1,2, se não mudar, né? Mais 1,2%. Então, pelo mesmo princípio, vai ser 7,62 vezes 1,012, que é o 100% mais o acréscimo de 1,2%. Tá? Então, vezes 1,012 é igual a 7,71. Então, vai dar 7,71, tá? Em 2019. Não é 8 bilhões. Vamos lá para 2020. Vai ser o que tinha em 2019 vezes 1,012. Então, como é que a gente faz? Multiplica. 1,012 dá 7,8. 7,80 aproximadamente. Passou? Não, ainda falta. Será que é em 2021? Bora ver. Pelo mesmo princípio, é o que tinha no ano anterior, vezes fator multiplicativo 1,012 vezes 1,012. 7,89. Ainda não deu, né? 7,89. Será que vai passar em 2022? Vamos lá. 2022 vai dar 7,89 vezes 1,012 vezes 1,012. Dá quanto? 7,99. Então, no começo de 2022 vai ter 7,99. Bom, vamos ver agora então 2023. 7,99 que multiplica 1,012. Opa, 8,08. Então aqui, ó, passou, né? 8,08. Então, entre 2022 e 2023 vai passar, vai atingir os 8 bilhões. Em algum momento vai atingir aqui. Então, bateu com a mesma ideia aqui da taxa de variação, né? Se na taxa de variação foi em 2022, que a gente achou, entre 2022 e 2023, usando o crescimento percentual, também dá a mesma ideia. Então, lá por volta, depois do ano 2022, ali, dentro do ano 2022, vai atingir 8 bilhões. Tem outro jeito de resolver, mas eu acho que você já tem duas ideias aqui que são importantes, que a gente resolveu essa questão, usando taxa de variação e usando aumento percentual. Tá? Essa é uma questão de um nível complexo, um pouco mais complexo, porque ela envolve números quebrados, né, números grandes e tal. Você pode resolver usando a ideia de crescimento sucessivo e potência, que é a outra forma que está atrás daqui, dessa forma de resolver, mas aí teria que usar logaritmo. Quem entende logaritmo pode tentar resolver assim, que você terá um arsenal, né, uma ferramenta maior para resolver questão desse tipo, tá bom? Mas o que é importante aqui é o seguinte:
Na proporcionalidade, você tem gráficos que são linhas retas e você pode relacionar com taxas de variação. Ou crescimento percentual, você vai aumentando, né, até achar. Claro que esse aqui não é o melhor jeito de resolver. Eu só quero mostrar ideias matemáticas para que você consiga se desenvolver, tá bom? Gostou da questão? Complicadinho um pouquinho? Tudo bem, faz parte. Mas revê o vídeo e tenta compreender o que eu falei, que aí você vai conseguir aplicar de repente em outras situações. Tá legal? Beleza, pessoal? Até a próxima. Olá, galera, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Alencar e hoje é uma questão rápida, drops, tá bom? Fala de uma razão, uma relação entre grandezas, e essa razão é especialmente hoje aqui a vazão, tá? Que é a relação do volume pelo tempo. Olha só, uma piscina se utiliza de 2 torneiras e do ralo da figura acima para a manutenção de seu nível de água. A torneira B, aberta sozinha, enche a piscina em 6 horas. A torneira A, também sozinha, enche a piscina em 4 horas. Caso a piscina esteja cheia, o ralo esvaziará num tempo T, X horas. Um certo dia, o piscineiro, estando a piscina vazia, abriu as 2 torneiras, porém esqueceu de fechar o ralo, constatando posteriormente que a piscina ficou completamente cheia nessas condições em 12 horas. Sendo assim, é correto afirmar que essa piscina, com as 2 torneiras fechadas e o ralo aberto, estando totalmente cheia, necessitará de T horas para esvaziá-la, né? Então, é correto afirmar que as 2 torneiras fechadas e o ralo aberto vai ser esvaziada em T horas. Ela quer saber o valor de T, tá bom? Então, bora modelar aqui nossa situação. Para encher, a torneira A leva 6 horas. A torneira B, 4 horas. Para esvaziar, o ralo leva T horas. Tá? A razão é volume do líquido que é transferido num certo tempo. Então aqui, ó, qual é a vazão de A? A vazão de A é o volume da piscina, vou chamar de vol, tá? Esse volume da piscina eu vou chamar de vol, uma quantidade 100, por exemplo. E dividido pelo tempo, nesse caso aqui, para encher, 6 horas. Qual é a vazão de B? É o mesmo volume em 4 horas. Qual é a vazão do raio? É o volume em T horas. Então, repare. A vazão de A que enche, a vazão de B que enche e a vazão do raio que sai. Agora, e aí, Ricardo? Isso vai me resolver como a vida? Que é o seguinte, quando eu somo a vazão de A da torneira A mais a vazão de B, retirando a vazão R, isso faz com que encha em 12 horas, a vazão dessa situação. Então, olha, sozinho leva 6 horas, sozinho leva 4 horas, retirando sozinho leva T horas, tá? Agora, se eu juntar esse mais esse e esse aqui retirando, né, tirando a água, A mais B menos o ralo, o volume, que ele fala aqui, ó, a piscina ficou cheia em 12 horas. O volume em 12 horas. Ora, vamos resolver então, já que eu modelei. Olha só, VA não é o volume dividido por 6, VB não é o volume dividido por 4, VR não é o volume da piscina dividido por T, e na situação que foi descrita aqui, é o volume dividido por 12. Por 12. Olha, gente, então tá tranquilo, né? Vamos pegar aqui, eu vou transferir essa informação. Vou transferir essa informação para cá.
tá bom? Para a gente poder resolver. Então vamos lá resolver. Olha só que interessante. Se eu dividir toda esta equação pelo valor do volume, não está vendo aqui o volume, tá? Se eu dividir todo o valor da equação por esse volume, tá muito feio aqui, vou dar uma arrumada, eu vou retirar esse valor aí. Poxa, Ricardo, mas é meio difícil isso. Calma. Imagina que isso aqui vale 100. 100. 100. 100. Se eu dividir tudo por 100, vai simplificar, né? Porque o 100 não vai estar aqui embaixo, né? Se eu dividir todo mundo por volume, porque na equação nada pode mudar, então eu tenho que dividir os dois lados, eu tenho que dividir todo mundo. Então, ó, 1 dividido por outro dá 1. 1 dividido por outro dá 1. 1 dividido por outro dá 1. E 1 dividido por outro dá 1. Então fica 1 sexto mais 1 quarto menos 1t igual a 1 dozeavos. Nós temos aqui uma equação fracionária. Então você teria que entender, modelar, né? Poxa, o que é vazão? É a razão, volume pelo tempo. Aqui está somando, aqui está somando e aqui está subtraindo. Quando junta todo mundo, leva 12 horas. Aí você equaciona desse jeito aqui, ó. A soma da torneira A, a soma da torneira B, subtração do ralo. Isso, nessa situação, quando está todo mundo aberto, gera isso. Aí, substitui a razão, volume pelo tempo. E aí você tem essa equação aqui, simplificando, né? O volume da piscina completa pode ser um valor qualquer, pode ser vol, pode ser V, pode ser 200, pode ser 500, não importa. Você divide todo mundo, então você simplifica aqui. Agora é só resolver. Bom, para resolver tá fácil, é só multiplicar todo mundo por 12. Por quê, Ricardo? Porque são múltiplos de 12, tá? São múltiplos de 12. Quando eu multiplico aqui, ó, 12 vezes 1 dividido por 6, 2. 12 vezes 1 dividido por 4, 3. 12 vezes 1 dividido por t, aí não dá, né? Fica 12t. 12 vezes 1 dividido por 12, 1. Então fica 2 mais 3 menos 12 sobre t igual a 1. Tá difícil? Não. Subtrai dos dois lados de 5, tá? Ó, 12, 2 mais 3, 5, menos 12 sobre t igual a 1. Se eu subtrair daqui 5 e daqui 5, vai ficar 5 menos 5, 0. Só sobra quem? Menos 12t. 1 menos 5, menos 4. Agora o que eu faço? Multiplica todo mundo por menos t. Tá bom? Por quê? Porque o menos, quando eu multiplicar por menos, dá quanto? Mais. T vezes 12, 12t. Dividido por t dá quanto? 12. Menos com menos, mais. T vezes 4, 4t. Tirou o negativo e ainda de lambuja tirou o t. Tá? Então, do denominador. Agora, mais uma vez, divide todo mundo por quanto? Por 4, né? Se eu dividir todo mundo por 4, vai dar 12 dividido por 4, 3. 4t dividido por 4, t. T igual a 3, como o tempo está dado em hora, 3 horas. Então, qual é a resposta? Letra A, 3. Tá bom? Tranquilo? Então, vamos lembrar aí. Nós tivemos uma questão aqui de aplicação de razão, lá, vazão de volume, quantidade de volume que entra ou quantidade de volume que sai, né? Isso aqui é a vazão. É o volume dividido pelo tempo, tá? Nós modelamos a situação da vazão de torneiras, ralos e equacionamos, tá? Nós equacionamos aqui torneira aberta, ralo aberto, isso da situação geral, 12 horas. Operamos aqui com essa equação fracionária, utilizamos aqui os produtos, tá? Beleza? Tranquilo. Tempo e assim vai. Beleza.
Essa foi uma questão única, só para você ter uma ideia. Se você se interessou pelo assunto e quer mais questões como essa, põe aí nos comentários que a gente vai fazer, tá bom? Beleza, então, até a próxima.